Então, como eu havia comentado com vocês, agora aquelas condições que a gente viu, né, que a gente fez ali alguns exercícios práticos bem simples, a gente vai começar a levar elas para o Excel, tá? Então, na aula de hoje, basicamente a gente vai ver isso, né? Como que a gente usa as condições lá no Excel. Então, ele nesse sentido é uma ferramenta bem prática, né? Tem algumas funções prontas ali de condições. E aí a gente vai ver como é que a gente cria elas, né, usando essa ferramenta. Então, a gente fazia o que antes, né? No papel a gente tinha lá, se x maior que y, né? Por exemplo. Então, agora a gente pega essa função, né? E coloca ela nas células, né? Então, por exemplo, uma função com o c, né? Ele retorna um valor se uma condição, né, vai ser verdadeira. Então, lembram que a gente botava lá, por exemplo, 4 é maior que 5. Isso é verdadeiro ou falso? No caso, o verdadeiro e falso agora, quem vai retornar para nós é o próprio Excel. Mas a condição é nós que vamos montar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente está vendo no slide, então a gente tem um teste que vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Como é que ele faz isso? Então, se, né, o conteúdo da célula D2 for maior ou igual a 6, então eu quero que ele me retorne aprovado. Se não, ele retorna reprovado. Então, o que a gente tem que colocar lá na sintaxe? O C, né? O C de condição, né? Se tal coisa for verdadeira, né? Então, a gente usa o igual, seguido do C. Aí, qual o teste lógico que vamos querer aqui, né? Por exemplo, eu quero testar se o D2 é maior que ou igual a 6. Então, esse é o teste lógico, que é o que a gente vem vendo, né? Vem aprendendo ao longo das aulas. Aí, ele é seguido de um ponto e vírgula. E aí, você pode acrescentar. Então, se essa condição ela for verdadeira, o que é para ele retornar? Aí eu posso retornar ou com um texto, né, ou com um valor, né, depende do que eu quero de retorno dessa condição. Então, se for verdadeiro, eu vou querer que ele retorne para mim, por exemplo, que está aprovado. Se for falso, né, eu quero que ele retorne para mim reprovado. Então, nesse caso, se o conteúdo da célula D2, qual é o conteúdo da célula D2? 5,5, for maior ou igual a 6, vai retornar aprovado. Se não, vai retornar reprovado. No caso, eu tenho... Qual é o conteúdo da célula D2? O conteúdo é 5,5. O que ele vai fazer para nós? Vai testar. 5,5 é maior ou igual a 6? Não. Como ela é uma condição que retornou falso, então a mensagem que ele vai mostrar para nós, né, nesse caso aqui a gente chamou de status, vai ser reprovado. Então, essa condição é que a gente vai agora formar, né? Então, a gente constrói conforme o que a gente quer que teste, né? Então, por exemplo, se eu quisesse saber
quais notas foram maiores que 8? Maior ou igual a 8? Né? Eu ia ter aqui D, né? De 2 até 5, maior ou igual a 8. E daí eu poderia ter uma mensagem aqui, como por exemplo, é maior que 8, ou é maior, sei lá, fica a critério, né, do que a gente quer que retorne. Seguindo, então, nós temos funções, né, que levam, por exemplo, duas condições, né? Então, se a fórmula usa uma função aninhada, né, por exemplo, ele vai testar se a média e a soma são maiores que 50. Né? Então, eu posso ter uma função aninhada à outra. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma mais pra frente. Estou mostrando para vocês agora, mas a gente vai fazendo exercícios, né, dos mais básicos aos mais complexos. E aí é importante saber como que a gente cria séries nesse caso, né? Por quê? Porque geralmente se aplica as fórmulas a várias células, né? Então, para a gente, eu já fiz isso várias vezes para mostrar de exemplo para vocês, né? Mas é bom a gente relembrar como é que faz. A gente tem uma célula, né, do Excel, e aí, se você posiciona o mouse aqui bem no canto direito, ele vai aparecer uma alça de preenchimento. Aí o cursor ele vai ficar uma cruzinha. Então você pode clicar e arrastar, né? Ele vai preencher todas as células conseguintes. Então isso aqui é bom também para quando a gente precisa aplicar as condições a várias células. Então funciona também. Então aqui tem um exemplo um pouquinho mais claro. Por exemplo, né? Eu tenho aqui várias despesas, né? E aí eu tenho uma série, né? Que eu quero preencher. Então eu coloco o número 1, né? Clico no canto e arrasto. Aí isso vai fazer ele preencher todas as células com valores consecutivos. Eu mostrei também alguns dias atrás ali, uma colega pediu, de meses. Eu posso também usar meses ou dias da semana, ele vai funcionar também para isso. E também tem o auto-preenchimento para preencher com um valor só. Né? Então, quando a gente tem essa opção do mais aqui, né, da alça de preenchimento, ele vai abrir umas opções para nós, né? Então, vou mostrar aqui, por exemplo. Vou arrastar aqui para criar uma série, e aí eu tenho aqui, ó, ele abre uma opção de preenchimento, e aí eu posso ter a opção de copiar as células, né? De preencher somente com a formatação, sem a formatação, ou preenchimento relâmpago. Né? Então, isso aqui também é interessante para quando a gente quer fazer a aplicação, né, de condições sobre os mesmos valores. Né? Eu quero, por exemplo, fazer uma cópia, quero preencher em série, né? Quero preencher somente com a formatação, sem formatação, e o preenchimento relâmpago. Ele pede para você inserir alguns exemplos de saída, né? E isso aqui dificilmente a gente utiliza, mas importante eu acho esse daí de copiar as células, né? Então, criando as fórmulas, né? E agora essa questão de criar as fórmulas também eu mostrei para vocês já como é que faz. Então, só para relembrar um pouco.
né? Aqui, por exemplo, eu quero preencher, né, uma planilha que possui 200 alunos. Então, eu tenho que preencher a fórmula 200 vezes? Não, né? Então, eu posso clicar, fazer a primeira célula com a fórmula, clico com o botão direito aqui, esquerdo sobre esse ponto direito aqui, né? E arrasto. Ele vai inserir as fórmulas para todas essas células aqui. Aí aqui nós temos um exercício prático que nós podemos fazer juntos, tá? Nesse primeiro momento. Então, vamos criar uma planilha, né, para realizar o cálculo do aumento dos funcionários. E daí vamos colocar nome, salário, novo salário. E aí nós vamos fazer um exemplo agora, utilizando a função C, né, para realizar esse cálculo. Então, caso o salário do funcionário ele seja maior que 1.250, o seu aumento deverá ser de 10%. Tá? Então, caso contrário, o aumento é de 15%. Tá? Então, vamos fazer juntos, depois a gente prossegue aqui nessa análise de dados aqui, tá? Esse C, prof, é tipo um if na programação, né? É tipo if, na verdade, o if significa se, né, no inglês, né? O if. Tá? Vamos criar, então, essa tabela aqui. Vai ter o nome. Salário. E o novo salário. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, agora vamos ver qual é a condição aqui. Caso o salário do funcionário seja maior que 1.250, seu aumento deverá ser de 10%. Então, vamos colocar aqui que o João ganha 1.300, Maria, vamos botar 1.200. Formatar aqui. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou deixar selecionado, né? E aí aqui na formatação condicional é que eu tenho as regras, né? Então, eu tenho algumas regras de maior, né? De menor, né? Um intervalo, se é igual, ou se o texto contém, né, uma palavra em específico. Posso aplicar sobre uma data e sobre valores duplicados. Vamos ver aqui mais algumas regras. Formatar todas as células com base nos seus respectivos valores. Então, isso aqui, formatar, né? Tudo formatação. Então, eu posso formatar essas células conforme uma condição que eu tiver aqui. E aí, por exemplo, eu escolho aqui como que eu quero formatar. E essas seriam, então, outras formatações condicionais. Eu posso, então, fazer um preenchimento, né,
com cores, né? Posso escolher aqui escalas diferentes de cores, né? Para valores maiores, menores. Aqui eu tenho conjuntos de formas também que ele consegue aplicar. Posso limpar as regras e posso criar uma nova também, né? Então, tudo depende do que eu quero aplicar aqui. Nesse caso que a gente está fazendo do exemplo, eu tenho que selecionar então essas células e tenho que definir uma condição então para os valores maiores que 1250. Oi. Sim. Sim, ó. Então, eu vou aplicar aqui uma formatação condicional é maior do que. Então, quando o valor for maior que 1250, eu quero então que ele preencha com cores, tá? Então, esse aqui seria um exemplo de preenchimento. Então, o que eu tenho que ter aqui é um reajuste de salário, como pede o exercício, é esses dois valores aqui. Então, esses dois valores, eles vão receber um reajuste de salário, né? Vamos ver o que mais que temos de regra. Alguém fez uma pergunta? Guilherme, não tá me ouvindo? Talvez seja alguma coisa no teu som. Os outros me ouvem? Sim. Sim. Tenta aumentar o volume ali para ti, Guilherme. Alguma coisa no teu alto-falante. Sim, prof. Ele não tá me ouvindo e eu falando. Ok, voltando então aqui, se o funcionário, né, tem um salário maior que 1.250, né, o seu aumento será de 10%. Então, aqui a gente conseguiu fazer um destaque, né, para os salários que são acima de 1.250. Então, aqui, no caso, eu teria que fazer a soma, né? A soma desse valor, né? Mais 10%. Agora não. Então, B2 mais 10%. Deixar assim por enquanto. Esse aqui, então, a regra diz que o aumento seria de 15%. Então, nesse caso, nós teríamos B2 mais 15%. O do Pedro aqui também. Então, seria B3 ali, prof? B3, sim. Não estou fazendo a fórmula ainda, só estou acrescentando aqui. E esse último aqui, né? O aumento seria, então, do B5 mais 10% também. Então, o que eu queria mostrar nesse caso aqui para vocês é que eu tenho uma condição aqui
de formatação, né? Depois nós vamos ver mais para frente uma condição que vai fazer, então, também o cálculo, né? Além da gente ter um destaque aqui, tá? Mas vamos com calma até que vocês entendam bem certinho como é que funciona essas condições. Então, seguindo, né? A gente pode criar uma tabela e calcular e analisar os dados, né? Então, a gente pode criar uma tabela com vários dados, né? Vocês já sabem. No caso, delimitar, né? O intervalo de células, né? Para que a gente possa, então, analisar, né, como que se comportam esses dados. Então, no caso, a gente não iria simplesmente adicionar dados aqui, mas sim delimitar uma tabela, né, para que, por exemplo, a gente possa trabalhar simultaneamente com outras tabelas ou analisar os dados somente da tabela que a gente está delimitando. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, né? Então, primeiro a gente tem que inserir nas colunas o cabeçalho, né? Eu vou criar uma nova aqui do lado. A gente criar essa tabela aqui. Então, depois selecione o intervalo de células que farão parte, então, da tabela, né? Então, a gente tem que selecionar, tá? E dizer que esse intervalo aqui que vai fazer parte da tabela. Então, aí a gente vai ter como selecionar, né? Por exemplo, essa coluna, né? A segunda coluna. E aí nós temos umas classificações que podemos fazer nesse sentido. Então, por exemplo, né? A gente pode classificar por texto, de A a Z, ou ao contrário, né? Datas e horas, né? Dependendo da necessidade. Então, por exemplo, nesse caso, vamos colocar uns valores aqui e fazer essas classificações. Quando eu for clicar, então, para classificar de A a Z, por exemplo, ele vai aplicar somente ao que tem dentro da minha tabela, né? E não vai aplicar ao que tiver fora dela, né? Somente ao que tiver aqui na tabela. Isso aqui... Oi? Pode mostrar de novo ali como é que faz para selecionar essa parte que vai usar na tabela? Aqui? Ou tu diz selecionar, inserir a tabela? Isso, selecionar para inserir a célula que a gente vai usar para Ah, tá. Clica com o botão esquerdo e arrasta, né, até quantas células você quer. Aí solta, clica em inserir e clica em tabela. Aí ele vai aparecer essa caixa de diálogo. E aí você pode escolher, por exemplo, minha tabela já tem cabeçalhos, né, ou não, no caso. Clica em OK. Isso, nada. Então, esse filtro aqui, ele não deixa também de ser uma forma de condição, né? Aí clica em inserir
O meu não aparece tabela. Aparece o que para ti ali em inserir? Células, linhas, planilha. Pode ser planilha? Pode ser que sim. É que depende o... Não, ele não fez, então. Peraí. Depende da versão do software que tu tens ali, né? Deixa eu ver de novo aqui. Ele não aparece tabela, planilha, não ficou. A tabela não ficou? Não. Como tabela, não. Não? Não. Ah, Tem função, nome, mas tu clicou em inserir? É cliquei em inserir. Uhum. porque a página inicial ele tem essas opções aqui, né? Não, eu cliquei em inserir. Inserir isso ali. E aqui no canto para ti aparece só planilha. Ele abre como cortininha. Não aquela barra. Ele abre como cortininha. Mas acho que tu tem que clicar em cima ali, colar um tempo ali pra clicar pra ver que a tabela vai ficar mais escuro daí tu consegue, porque o meu também apareceu assim. Daí eu fui na barra de ferramentas. Foi na barra de ferramenta. Ali na página inicial, quando tu vai clicar, também apareceu cortininha ali pra baixo, mas daí é menos isso, menos do que eu vi. Menos isso. E nas ferramentas tem. Tem, porque quando tu selecionar a tabela, ele vai dar pra te clicar nesse ícone. E aparece que ele está pronto para você. Ferramentas, dentro do ferramentas, tá em Não, macro. na primeira parte ali. Igual da tua planilha, só que ao invés de clicar na cortininha, tu tem que subir e clicar lá em cima. Foi o que eu fiz no meu, né? Porque também apareceu cortininha embaixo. De repente tu tens uma outra versão do Excel? Será que é isso? Pois é, deve ser. Não aparece tabela nem no ferramenta. Bom, depois vou dar uma fuçada aqui para ver se eu descubro. Tá, eu posso ver nas outras versões aqui se tem alguma coisa diferente nesse sentido. Tá? Uhum. Vamos só finalizar aqui esse conteúdo, daí a gente já pode ver isso. Como eu estava falando para vocês antes, essa classificação, né, ele também não deixa de ser um tipo de condição, né? Então, na programação, a gente faria essa classificação usando condição, né? Então, por exemplo, teria que testar um por um, né, dos elementos para conseguir ordenar eles, né? Então, a gente vai ver isso daí da metade do semestre para frente, né, em programação. Mas aí, dependendo do que se quer fazer, né, se você tem os dados no Excel, né, num tipo de arquivo, num CSV, né, um tipo de arquivo de dados, em que você possa trabalhar com o software, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, o que eu quero classificar, né? Então, eu posso vir aqui e eu selecionar tudo ou retirar alguns, né? E aí eu posso fazer uma classificação automática. Então, eu posso também classificar, além de A a Z, né? Ele consegue filtrar, classificar valores, né? Intervalo de valores. Então, eu tenho lá, eu clico no ícone classificar e filtrar, né? E aí eu posso personalizar essa classificação. Então, vou aproveitar essa tabela aqui, vou colocar alguns valores. Filtros de número, né? Então, aqui eu tenho essas opções, né? Também de classificação com valores, né? Então, valores acima da média, abaixo da média, os 10 primeiros, né? Os 10 primeiros itens.
Dependendo da versão do Excel, pode ser que tenha outro nome aqui, né, pessoal? Então, tem que cuidar. Classificar do menor para o maior, né? Ou do maior para o menor. Então, tudo isso faz parte, né, de condições. Mas são condições que estão aqui automáticas para a gente trabalhar, né? Então, ainda das classificações, né, eu posso personalizar, então, essas classificações, né, de fazer, criar uma ordem ali de classificações, e aí ele vai ordenar para nós automaticamente. E aí tem o filtro, né, que exibe, então, somente as linhas que atendem aos critérios especificados, né, que aí ele vai aplicar, então, a condição a uma série de elementos, né? Então, aqui nós estávamos usando vamos limpar os filtros. Então, eu posso usar a classificação ou o filtro, né? Eu quero, por exemplo, personalizar esse filtro, daí vem aquela parte, né, que a gente fala sempre, que a condição ela pode ter um AND, né, um E ou um OU. Então, eu quero filtrar, por exemplo, da coluna 1, se é igual a 2 e maior que 1. Então, lembram daquelas condições que a gente fazia, né? A gente vai trazer para cá num filtro personalizado. Então, o que aconteceu? Ele aplicou para nós, né, somente valores que fossem iguais a 2 e acima de 1. Vou voltar aqui, ó. Então, igual a 2 só tem 1, né? Deixa eu ver o que mais. Então, todas aquelas condições, né, maior ou igual, menor, ou, né, a gente pode tudo trazer para cá. E se eu quiser, então, adicionar os filtros, né, a várias células, né, então eu clico lá no início, na edição e classificar, né, em seguida eu clico em filtro, né, e escolho que filtro que eu quero. Então, eu posso fazer isso para a tabela inteira ou para apenas uma série de valores, né? E aí aqui ele está exemplificando também aquilo que eu mostrei já antes para vocês, como, por exemplo, a questão de quais que eu quero que participe do filtro, né? Quais valores? Todos? Então, eu seleciono tudo. Não, aí eu quero só esses dois elementos aqui, né? João e José participem do filtro. Então, tudo eu consigo personalizar conforme a condição que eu quero aplicar, tá? E aí vem a formatação condicional, que é o que a gente estava vendo antes também, né? Que altera a aparência, né? Pinta de uma cor, se a condição for verdadeira, pinta de outra cor, se ela for falsa. Então, isso aqui também é interessante quando a gente quer analisar vários dados, né? E aí aqui tem um exemplo, né, eu já estava mostrando para vocês antes também. Por exemplo, valores que são abaixo de 5, né, abaixo de 6, vão ganhar uma cor vermelha, acima vão receber uma cor verde. Então, se for verdadeiro, recebe cor verde. Se for falso, recebe cor vermelha. E aí agora, durante a aula ainda, tem esse exercício aqui que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, vocês vão criar essa tabela, colocar, né, as notas, aí usar aquela função de média, né?
aqui nessa coluna. E aí, eu quero que vocês apliquem uma condição, né, que se for acima de 6, né, o status vai ser de aprovado e a média, então, também fica na cor verde, tá? Então, eu quero que vocês construam essa tabela aqui. Eu vou dar uns minutinhos e daí depois a gente já corrige em seguida, né? Para vocês não ficarem com dúvidas e poderem fazer os próximos exercícios que eu preparei para vocês. Tá? Então, eu vou dar uns minutos, eu vou construindo aqui também. E aí, depois a gente só corrige essa parte aqui da condição, tá? Bem rapidamente. Eu vou